Mitocôndria e fosforilação oxidativa. Como se dá o processo de fosforilação oxidativa por NADH? O processo de fosforilação acontece na membrana interna da mitocôndria. Lá na membrana interna tem um complexo 1, depois tem a ubiquinona e depois temos um complexo 3, que também temos um citocromo C, depois um complexo 4. E logo após temos um carregador de fosfato e por último um carregador de fosfato vem com ATP sintase. O NADH vai integrar para um complexo 1 um par de elétrons. Como ele entrou um par de elétrons, ele não é mais um NADH, ele fica sendo um NAD+. Esse complexo 1 pega esse par de elétrons e bombeia 4 elétrons para o espaço que fica localizado entre a membrana interna e a externa da mitocôndria. O oxigênio atrai o par de elétrons na membrana depois que bombeia 4 elétrons no complexo 1. Esse par de elétrons vai para o complexo 3 atraído pelo O2. O complexo 3 então usa esse par de elétrons para poder bombear 4 elétrons. Depois disso, o par de elétrons vai para o complexo 4, também atraído pelo O2, e o complexo 4 vai bombear 2 elétrons. Chegando no complexo 4, o oxigênio se junta com um par de elétrons e forma uma molécula de O2. O elétron que for bombeado entre a membrana interna e externa será atraído para dentro de volta pelas cargas negativas. Um desses elétrons volta para dentro e traz com ele um fosfato inorgânico, passando pelo carregador fosfato. Depois, 3 elétrons vão ser atraídos para dentro, passando por dentro da ATP sintase. Quando eles estão passando por dentro da ATP sintase, ele gira, e quando ele gira, ele une um ADP com um fosfato inorgânico e forma um ATP. Esse processo vai ser repetido até usar todos os 10 elétrons que foram bombeados e no final disso tudo será produzidos 2,5 ATPs. Bem, agora nós temos a formação de ATP através do FADH2. Na membrana interna da mitocôndria vai ter o complexo 1, 2, 3, 4 e o carregador de fosfato ATP sintase. O FADH2 vai carregar o par de elétrons para o complexo 2 e ele se torna FAD. O complexo 2 é atraído pelo complexo 3 através do O2, que está no complexo 4. O complexo 3 então bombeia 4 elétrons para o espaço entre a membrana interna e externa da mitocôndria. O par de elétrons atraído para o complexo 4, o complexo 4 então vai bombear 2 elétrons e o elétron vai se juntar ao oxigênio e vai formar H2O. Os elétrons que foram bombeados para fora vão começar a ser atraídos para dentro através das cargas negativas. Um elétron volta para o carregador fosfato, fazendo um fosfato inorgânico, e 3 elétrons entram pela ATP sintase. Quando eles passam por ela, a ATP sintase gira e então une um ADP com um fosfato inorgânico e um fosfato ATP. O processo se repete até todos usar 6 elétrons que foram bombeados. No final será produzido 1,5 ATP. O ATP então vai sair da mitocôndria por meio de um antiporte em que o ADP atrai o ATP e sai.